Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Tesouro Direto com Ganhos Turbinados. E hoje o programa é especial para você, investidor um pouco mais conservador de renda fixa, que não está achando nem um pouco de graça nessa história de queda de juros, de começar a ampliar a carteira, colocar alguma coisa de renda variável, se arriscar um pouco mais. Se você está com medo dessa queda de juros, de reduzir os ganhos em renda fixa, o Alan Gani, tudo bom? Tudo Alan jóia, Gani, Verusca. professor do Infomoney, da FIA, da Sanpou. Exatamente. Vai ajudar um pouquinho aí os investidores que estão preocupados com essa queda dos juros, se eles vão ter que realmente migrar para outros investimentos. Vamos desmistificar isso daí, né? Isso. Vamos lá, legal. Bom, o que é interessante a gente notar, né, Verusca, que agora com um cenário de queda de taxa Selic, muitos investidores eles falam, poxa, mas e agora, né? Onde é que eu coloco o meu dinheiro? Não tá dando hoje 8,25. Falam que tem que diversificar, e a pessoa não quer pôr meu dinheiro em ações ou em fundos multimercados, não quer arriscar mesmo. Exatamente. Ela quer uma segurança. Pois é, então, vamos lá. Tem países que são muito mais desenvolvidos que o Brasil e as pessoas nesses países investem na renda fixa com taxas de juros muito menores, né? Vamos pegar o caso dos Estados Unidos, que tem o maior mercado de renda fixa do planeta. O mundo investe em títulos americanos para ganhar lá 2%, 3%. Quando muito, né? Quando Chega a muito. 3%. Então, essa questão ela é muito relativa. Então, primeiro, né, porque se as taxas de juros elas estão caindo, e aí eu falo para o investidor, eu falo o seguinte, bom, e aí? Você vai colocar o seu dinheiro aonde? Você vai deixar ele parado? Não, é melhor você colocar o seu dinheiro em algum lugar. Bom, ele pode ir para ações, mas lembrando que em ações O risco é bem maior. O risco é maior, você não tem uma rentabilidade garantida, né? Então não é aconselhável também você fazer só a sua carteira com ações, você tem que ter também renda fixa. Então se as taxas de juros elas estão menores, tudo bem, a gente vai colocar uma parte desse dinheiro na renda fixa. Essa é a realidade do mercado hoje, né? Então, de novo, países mais envolvidos que o Brasil têm um mercado de renda fixa maior do que o Brasil com taxas menores. Esse é um ponto. Segundo ponto, é um mito a gente achar que as taxas de juros elas estão muito baixas. Por quê? Porque a gente está olhando a taxa de juros nominal, sem tirar o efeito da inflação. Na hora que eu tiro o efeito da inflação, Verusca, o ganho real, que é a taxa de juros descontada da inflação, a coisa muda de figura. E aí, eu fiz uma continha aí no Excel, vamos colocar na tela, mostrando que o ganho real... O pessoal está vendo aí no ar? Está elevado. Isso aqui? Né? Isso. Então, se a gente comparar 2016 com 2017, o que eu fiz? Né? Eu acumulei a taxa Selic, né, lá de 2016, tirei uma média e fiz o mesmo para 2017 até hoje, certo. Até o que a gente tem. Né? Então, a gente teve aí 6 reuniões do Copom e peguei a inflação acumulada nesse período. Se a gente comparar 2016 com 2017, olhando na tela, o juro real de 2017 é maior do que 2016, né? Ambos estão na casa aí de 7%, mas Sim. 2017 é maior ainda do que 2016. Olha como é ilusório a gente olhar apenas para a taxa de juros nominal. Eu tenho que olhar a taxa de juros nominal tirando a inflação. Eu tenho que olhar o quê? O ganho real. Lembrando que a gente teve quase 10% de inflação em 2015. Exatamente. Né? Então, os juros acompanharam esse movimento. Exatamente. Né? Em 2015, o ganho real era ainda menor. Né? Ainda peguei 2016, mas 2015 era ainda menor. Então, Verusca, a gente tem que tomar cuidado com isso, de ficar só olhando a taxa nominal. Não quer dizer nada. Eu tenho que olhar o quê? O ganho real. Certo. E falando aí em ganhos reais, nós já estamos recebendo algumas perguntas no Facebook, a gente está ao vivo no site do Infomoney, no Infomoney TV e também na página do Infomoney no Facebook. Você pode mandar sua pergunta para o Alan Gani. O Lincoln Menezes está perguntando se juros mais IPCA não compensa, que vai justamente de encontro ao assunto que você estava falando, né? É uma boa pergunta que ele fez, né? IPCA mais juros está garantindo uma taxa real.
né? Então, supondo que ele vai carregar a posição dele até o vencimento, vamos pegar em um prazo um pouco mais longo, algo em torno de 5%, né? A vantagem que ele está tendo aí é que ele vai conseguir ganhar uns 5% real até, sei lá, 2035. Então, por um período bastante longo, ele conseguiu travar um ganho real de 5%, né? Hoje, esse ganho real, né, para quem aplicou, por exemplo, numa LFT, que era o papel que acompanha a Selic, eu descontei a inflação, hoje, né, nesses últimos 6 meses, esse ganho real foi de 7%, mais de 7%. A questão é se ele vai se manter ao longo do tempo, né? Então, não dá para eu travar um ganho real de 7% até 2035, seria ótimo. Então, eu acredito que se ele está pensando no longo prazo, está pensando numa aposentadoria, enfim, eu acho que ainda é interessante, sim, esse tipo de papel. Sim. Né? É um ganho real elevado ainda. Tem mais perguntas aqui falando do Tesouro Direto. O Carlos Barbeiro quer saber se o Tesouro Selic ainda compensa aí com a taxa de juros menor. Tá respondido aí, Carlos. Você viu? O ganho real, né? Tá alto. Vamos mostrar de novo aqui para o pessoal. Aí, Carlos. Para ver do que o Carlos estava falando aqui, né? Uhum. É a taxa real já com descontado a inflação que o Alan está falando e que a gente vê mesmo com a taxa de juros bem menor do que a gente tinha em 2016. O rendimento real é maior. Você tem países com taxas de juros altíssimas dos títulos, a inflação é altíssima. E aí, né? Então, vale a pena. O Aníbal Ramos pergunta no Tesouro Direto qual que é o melhor título para esse momento. A pergunta sempre eu gosto de falar o seguinte, viu, Aníbal? Não tem melhor e não tem pior. O que tem é mais risco e menos risco. Depende do objetivo, né? Depende do perfil. Do objetivo, exatamente. Então, assim, você tem um investidor que ele quer só proteger o patrimônio dele, não quer deixar o dinheiro parado, ele quer ter uma liquidez imediata. Eu vou falar para ele, vai para uma LFT, é papel de menor risco, você vai acumulando Selic, né? Você não vai ter grandes surpresas no Tesouro Direto. Dá mais do que 100% do CDI, ótimo papel. Para quem é conservador. Para quem está pensando numa aposentadoria, então precisa se proteger da inflação e quer ter ganhos reais, então vai para as NTNBs. Né? Aí você tem um outro perfil, que é aquele que é o especulador, né? No bom Sim. sentido da palavra. E que vai tentar os ganhos turbinados. Os ganhos né? turbinados. Então, ele vai pegar uma NTNB principal, 2024, 2035, ele vai pegar uma LTN mais longa. Por quê? Porque ele só está olhando ali, esperando um movimento de queda da taxa de juros para realizar. Então, depende muito do objetivo dele. Certo. Falando em objetivo, o Valderi Souza pergunta para a aposentadoria se o Tesouro Direto IPCA mais IPCA ainda é uma boa opção. É uma boa opção porque você vai ter uma aposentadoria investindo nesse papel melhor do que você teria num fundo, né, nessas aplicações de longo prazo, nesses fundos de aposentadoria. Eu acho que vale a pena sim. Certo. O Bruno Rocha comenta que com a taxa de juros mais baixa, os pós-fixados seriam melhores e que os pré-fixados seriam mais arriscados. O que ele está querendo dizer, né, a pergunta dele, eu acho que o que está implícita na pergunta dele é o seguinte, né, tem uma hipótese aí, que é, Alan, será que dá para a taxa cair ainda mais? Então, provavelmente, ele acredita que a gente está chegando no fim. E daqui em diante, o risco é da taxa subir. Por isso que ele está pensando no pós-fixado. Saber para onde vai essa taxa de juros que é a grande questão. Que você comenta sempre nos programas. Exatamente. Vai depender da sua expectativa, olhando o mercado, olhando também as expectativas do mercado. Né? O Focus diz que vai chegar a 7 até o fim desse ano. Exatamente. Né? Né? Tem mais uma pergunta aqui do Pedro Santos. Ele diz que aplica em previdência privada e ele vê que não está mais tão interessante assim. Qual seria a sugestão de um investimento para médio prazo, que ele diz que é 1 ano? 1 ano? 1 ano não é muito médio prazo, não, né? Olha, você não vai ter uma LTN tão curta assim, uma LFT.
né? Coloca numa LFT lá no Tesouro. Certo. Você comentou agora sobre as taxas, se você tem expectativa de queda ou alta. Nessa semana a gente viu um pouquinho de alta aí nos títulos, pelo menos nas taxas atreladas à inflação. E nos outros programas a gente conversou que a gente tinha uma caixinha de surpresas em relação à política. Isso. O Wesley Batista foi preso essa semana, o Lula voltou a dar declarações para o Moro, voltou a ser ouvido. E você disse que esses fatores poderiam influenciar no curto prazo e quem pudesse esperar um pouquinho para ver para onde ia a taxa, melhor esperar. Com esses acontecimentos recentes, qual seria a estratégia? Eu acho que não foi uma mudança significativa, deu um repique, aumentou um pouco a taxa, mas eu acho que tende a devolver, né? Então, pegando aí em uma semana, em alguns papéis, né, pegando um tesouro pré-fixado, uma LTN em 2023, você teve aí um aumento de prêmio pelo risco de 0,20%. Não é nada ainda muito significativo, que dá para dizer que é uma tendência, um movimento pontual muito em função do cenário político, né, desse aumento do prêmio pelo risco. Agora, saindo alguma coisa comprometedora, alguma coisa mais... Mais né, comprometedora. mais comprometedora, né? Que a gente se acostumou, né, com essa situação, mas saindo ainda mais comprometedora, algo que eu quero dizer que possa, enfim, o afastamento do presidente ou comprometer uma reforma da Previdência, aí a gente pode estar falando numa mudança de cenário de taxa de juros pelo risco, que é mais ou menos o que aconteceu no vazamento da delação do Joesley, né? Só que depois o cenário reverteu. Né? E ele voltou para os patamares que estavam antes. Voltou para os patamares que estavam antes, mas poderia não ter revertido. No momento a gente não tinha aquela percepção, né? No momento me parecia, todo mundo tinha uma leitura que não, a taxa de juros passou para um novo patamar e depois ela começou a voltar novamente. Aí tem uma pergunta do Lincoln Menezes falando isso sobre política. Ele fala sobre essas incertezas, o aumento de gastos do governo, mesmo com o teto imposto aí, está difícil cumprir a meta fiscal, né? Ainda dá para confiar que os títulos públicos vão ser honrados? Pois é, eu acredito assim, né? A curto prazo, sim, esses títulos serão honrados. Curto prazo quanto? Curto Porque o Lincoln prazo, está preocupado com o dinheiro dele. Não, vamos falar aí dentro de 5 anos, Okay. né, ele pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora, o que eu tenho que ser bastante honesto, que é o seguinte, se na parte fiscal os ajustes se eles não forem feitos, né, se não passa uma reforma da Previdência, né? Se o gasto continua aumentando sistematicamente mais do que a arrecadação, se nada for feito, aí a gente pode partir para um cenário de Grécia, de Argentina. Por isso que essas reformas elas estão em andamento no Congresso Nacional, né? Você teve a PEC do gasto, agora a reforma da Previdência, é justamente para evitar esse tipo de situação de calote. Né? Sim, então ainda estamos longe de uma Argentina, de uma Venezuela, o Lincoln não precisa ficar preocupado. Não precisa, até porque, Lincoln, o mercado está precificando que isso não vai ocorrer. Que o governo está comprometido com essas reformas econômicas. Né? Certo. O Tesouro Direto, ele não tem a garantia do FGC, mas o que muitos economistas dizem é que se o Tesouro Direto chegar a ser afetado, muita corretora, muito banco, muitos investimentos que têm essa garantia já vão ter ficado pelo caminho. É uma maneira correta de pensar que é um investimento seguro, mesmo sem essa garantia do FGC, porque ele seria uma das últimas coisas a receber o calote? Perfeito, né? Então vamos lá. Vamos imaginar um cenário de calote. Se o Tesouro quebrou, se o governo está quebrado, os bancos foram juntos, os grandes bancos foram juntos e o FGC foi junto. Né? O Tesouro quebra depois do FGC, então? Isso, o Tesouro quebra depois do FGC. Então, nesse cenário não tem muito o que você fazer. O que tem aí hoje, né, que é
perfeitamente legal, e existe aplicações fora do país, né? Então, o pessoal blinda lá o teu patrimônio colocando dinheiro fora do país, né? Mas tudo declarado, imposto de renda, tudo certinho, pensando, né, nesse risco, para mitigar esse risco. Agora, no pior cenário. No pior cenário. Né? Agora, o Tesouro Direto continua sendo uma aplicação de baixo risco. E o que é interessante, assim, analisando a história, né, do Brasil, Verusca, em momentos muito complicados do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de inflação, né, crises que a gente passou, a gente tomou algumas medidas, né, que eram necessárias e que foram adotadas quando a gente chegou no limite. Infelizmente, a gente deveria tomar antes, né? A gente deveria adotar essas medidas com uma visão de longo prazo. De deixar as coisas próximas da hora. Mas aí, quando a gente chega numa situação limite, aí a gente, lá, né, o governo resolve, até por uma questão, um pragmatismo, de ter que passar algumas reformas, né? Independente do viés ideológico. Sim. Né? Falando de ganhos turbinados, o Faerson Lima pergunta, ele fala que tem títulos IPCA 2035, com taxas variando entre 6% e 7%, e a rentabilidade para vender no mercado está entre 60% e 80%. É melhor vender agora ou segurar? Depende do objetivo dele. Se ele quiser, ele está a fim de consumir, ele está a fim de migrar a carteira, colocar um pouco em ações, vende, é uma rentabilidade excelente. Agora, se for para ele vender e falar, bom, e agora eu vou aplicar de novo na renda fixa. Eu vou comprar o mesmo papel. Aí não faz sentido, né? É igual a ação que você comprou a 4, foi para 12, aí você fala, vou realizar. Aí você pega e compra a mesma ação a 12, né? Não faz sentido. Nenhum. Né? Então, depende muito do objetivo. Se ele for migrar, eu sempre falo isso, vale a pena realizar, mas desde que ou você vá consumir o dinheiro ou que você vá migrar de investimento. Só para um investimento melhor. É isso, um investimento melhor, ou ele quer assumir mais risco, né, numa ação, enfim, né, um outro tipo de aplicação financeira. Aí vale a pena. Ou quer deixar lá numa LFT, que é mais conservadora, né, tudo bem, aí vale a pena. Tem outra pergunta aqui do Marcos Mognati. Ele conta que está aplicando mensalmente no Tesouro Direto 2027, que é o prefixado com juros semestrais, e com a queda da Selic e da inflação. Melhor manter ou mudar para o plano de previdência? Eu mantinha. Eu mantinha porque nos planos de previdência você tem taxas de administração, o risco é maior nos planos de previdência. Eu acho que para quem, Verusca, isso é super importante, para quem consegue administrar seu próprio dinheiro, para quem tem disciplina financeira, para quem já tem essa cultura de investimentos, o Tesouro Direto é uma excelente opção para a Previdência. Você não precisa de fundos de Previdência, dá para você fazer isso sozinho através do Tesouro Direto. E com ganhos maiores. Com ganhos maiores. E com a mesma segurança, já que, né, isso será a última coisa a quebrar depois da FGC. Quebrou o Tesouro, quebrou tudo. Quebrou o país todo, né? Bom, a gente tem mais perguntas aqui, mas infelizmente a gente não tem tempo para responder todo mundo. Mas quem ficou com dúvidas sobre os ganhos turbinados, se está com papel, se vende agora, se segura até o vencimento, você tem um conteúdo no Infomoney sobre isso, né? Tem um curso, eu ministro aqui um curso chamado Tesouro Direto com Ganhos Turbinados, onde a gente fala de todas essas questões, indo a fundo, né? Fala sobre Tesouro Direto, sobre marcação a mercado, sobre ganhos turbinados, sobre projeção de taxas de juros. Então a gente aborda tudo que a gente fala aqui no programa, mas de uma maneira mais aprofundada, né? Claro, é um curso que o pessoal gosta bastante. Então, você vai fazer um investimento lá nesse curso, mas eu tenho certeza que os ganhos turbinados que você terá será muito maior e será recompensador. Fazendo aqui um merchan do curso. Fazendo marketing, não, mas
Corretíssimo. Alan, muito obrigada por estar mais essa semana aqui conosco. Na próxima semana o Alan está aqui mais uma vez, toda quinta-feira, às 14h, tirando dúvidas sobre mercado de renda fixa e tesouro direto, ensinando vocês a maximizar os lucros aí na negociação com o tesouro direto. Se você tem alguma dúvida que não foi respondida hoje, você pode mandar para o e-mail duvidaimtv@infomoney.com.br. Alan e eu esperamos vocês na semana que vem. Obrigada pela audiência. Até lá.